Bom dia, meus amores. E aí, crianças, como é que vocês estão aí nessa quarentena? Eu imagino como deve estar sendo difícil para vocês, hein? Que adoram sair, roletar, namorar, menos Alberto, que é feio e ninguém quer. Brincadeira, Alberto, você é bonitinho, eu gosto de você, seu cabra safado. Então, gente, nós vamos fazer essa aula online aqui, tá bom? Para dar uma uma orientação maior para vocês, mesmo vocês tendo a aula do SAIS, mas aqui é o momento da gente até matar um pouco a saudade, vocês ouvirem minha linda voz. Vocês sabem que eu já fui locutor de rádio, né? Então eu tenho uma voz assim, bonita, sexy. Brincadeira. Gente, a nossa aula hoje corresponde ao capítulo 7. Ela vai tratar sobre regionalização e caracterização do espaço brasileiro. Tá bom? A gente vai entender um pouquinho os conceitos de regionalização, por que regionalizar, quais são os tipos de regionalização no Brasil e principalmente quais são as características desses tipos de regionalização, beleza? Vamos dar seguimento. Nós temos aqui, por exemplo, é, o mapa, o Brasil, né, e a sua divisão em macro-regiões do IBGE. Eu vou estar falando um pouco mais neste instante sobre esse tipo de regionalização. E se você observar aqui, as imagens aqui elas estão referentes às regiões. Ou seja, são imagens que são presentes, são paisagens, na verdade, que estão presentes nas regiões brasileiras, como as Vitórias Régias, no Amazônia, os litorais do Nordeste, as araucárias, que são da região sul do país. Aqui nós temos a imagem que está praticamente em todos os livros de geografia, quando está falando sobre urbanização, que mostra de um lado o Morumbi e do outro lado a favela da... Ai, meu Deus, esqueci. É a favela. Esqueci, a maior favela de São Paulo, esqueci o nome agora. Perdão, gente, eu vou lembrar. E lá pra frente eu falo, tá? Nós temos imagem do Cristo Redentor, do centro de Belo Horizonte e por aí vai. Nós temos aqui, por exemplo, algumas notícias. Vamos vê-las aqui, vamos lê-las. Seca já afeta a produção de grãos de energia na região sul. Desmatamento na região amazônica reduziu 20%, 25% em junho, diz a NPE. Renda sobe mais no Nordeste, mas ainda é a menor do país. Gente, o que é que essas notícias têm em comum? Além, claro, de elas terem sido feitas pela Folha de São Paulo. Todas elas estão falando sobre região. Região Sul, região Amazônica, região Nordeste. Todas elas tratam de região. Então, a região são porções do espaço geográfico que possuem características singulares, formadas tanto por seus aspectos naturais, clima, relevo, vegetação, quanto pelos aspectos econômicos e culturais, atividade desenvolvida, condição de vida da população, acesso à renda, por aí vai. De maneira geral, podemos dizer que a região corresponde a uma determinada porção da superfície terrestre, de extensão variada, cujas características a distinguem das áreas vizinhas, dando-lhe uma certa identidade natural, econômica e cultural. Bom, esse aqui é o tipo, é a regionalização oficial do Brasil. Foi aquela que foi proposta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa regionalização, gente, ela divide o Brasil em macro-regiões, certo? São quais?
a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. Ó, professor, o que foi que o IBGE levou em consideração para elaborar esse critério de regionalização? Primeiro, a gente precisa dizer que ele não é estático, ele não foi criado dessa forma. O primeiro processo de regionalização ele começa em 1957 e ele vai passar por transformações. Certo? À medida que a sociedade e a própria dinâmica econômica do Brasil vai moldando, vai se modificando, o IBGE também ele passa a fazer algumas alterações nesse processo de regionalização. Mas os critérios eles são tanto critérios naturais, como relevo, hidrografia, clima, como também os chamados critérios socioculturais, acesso à renda, distribuição de renda, anos de estudo, alfabetização, ou seja, então o que faz com que, por exemplo, Mato Grosso e Goiás eles façam parte da região centro-oeste são essas características, tanto as características naturais, como do bioma, o cerrado, como também as características socioeconômicas. O que é que se tem tanto na região centro-oeste? Qual é a principal atividade econômica? Não é a agropecuária? Então essas são as características que põem essas regiões, que puseram esses três estados formando a região centro-oeste. E isso pode ser levado também para outras regiões do país. Há quem diga que por exemplo, a Bahia não deveria estar inserida na região Nordeste, porque ela tem características, principalmente características socioeconômicas, muito diferentes dos outros estados da região Nordeste, né? Tanto por ser o estado mais desenvolvido, mas principalmente pela cultura, né? Eu gosto de dizer, isso é muito meu, que a Bahia é um país dentro do Brasil. Não se parece com nada com os outros estados brasileiros, mas enfim, né? Quem sou eu para fazer uma nova modificação no processo de regionalização do Brasil, né? Quem sou eu? Mas, enfim, essas são as características utilizadas para o processo de regionalização. São aspectos econômicos, culturais, sociais e também aspectos naturais e físicos. Bom, gente, eu disse para vocês que aquele ali é os complexos os macrocomplexos do IBGE, mas ele não é o único, certo? E na verdade, assim, ele é o oficial, é a partir dele que o Brasil elabora suas políticas públicas, distribuição de renda e principalmente de infraestrutura, mas ele não é o único, tá? E nem é o único que cai nos vestibulares. Certo? O antigo vestibular da UFS, por exemplo, ele gostava muito de cobrar um geógrafo chamado Pedro Geiger, que em 1964 ele elaborou uma nova forma de regionalizar o Brasil. Ele dividiu o Brasil em três complexos regionais ou três complexos geoeconômicos. Lembrando que não é uma regionalização oficial, tá bom? Mas costuma cair nas provas. Então ele elaborou Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Eu vou passar mais agora aqui na frente a imagem para mostrar para vocês e tá explicando também um pouco. Pronto, gente. Aqui nós temos a imagem e assim, o que é que o Geiger ele levou em consideração para elaborar essa regionalização? Único e exclusivamente aspectos econômicos. Ele não levou em consideração aspectos naturais, perdão, não levou em consideração aspectos sociais, nada, só a economia. Então veja só, eu acho que o exemplo mais simbólico que a gente tem aqui é quando a gente pega a região, quando a gente pega o estado de Minas Gerais, por exemplo. Se você observar, o norte de Minas Gerais, ele está inserido na região Nordeste. Porque Minas Gerais, nas macro-regiões do IBGE, Minas Gerais é Sudeste. Só que, gente, Minas Gerais, o norte de Minas Gerais é Caatinga, certo? Ou seja, os aspectos econômicos que se desenvolvem nessa região, elas são as mesmas que se desenvolvem principalmente no sertão nordestino. Por isso que o norte de Minas está inserido. Se você pegar o Maranhão, por exemplo, é um outro exemplo. O Maranhão, metade do Maranhão está dentro do complexo Nordeste e a outra metade na Amazônia, porque metade do Maranhão é Caatinga e a outra metade é
Meio norte, ou seja, características econômicas de floresta amazônica, extrativismo, pecuária bovina, enquanto que a outra metade, que é Caatinga, são características nordestinas, econômicas do Nordeste. Então lembre-se, esse tipo de regionalização leva em consideração apenas os critérios econômicos. Aqui, gente, em 1999, o professor Milton Santos, ele criou uma nova forma de regionalizar o Brasil, certo? Ele dividiu o Brasil em quatro complexos, certo? Seriam eles Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada, tá? Então observe aqui que ele faz uma modificação muito significativa entre a região Sul e Sudeste, tá? E por que se fazia essa modificação? Ele agrupou o Sul e o Sudeste em uma única região. Segundo ele, gente, segundo o professor Milton Santos, essa região, a região concentrada, era o corredor no Brasil que concentrava o meio técnico, científico e informacional. Ou seja, é onde estão as universidades, é onde estão o desenvolvimento científico, tecnológico, é onde está a capacidade industrial brasileira. Obviamente que outras regiões têm indústrias, mas não tão forte como esses estados, esses 7 estados, entendeu, gente? Então essa região ele chamou de região concentrada por concentrar o desenvolvimento técnico e informacional, certo? Que vai ser lá na frente muito criticado por ele no processo de globalização, tá? Então, se você pegar é a região que apresenta os melhores índices educacionais, é a região que apresenta a maior expectativa de vida, é a região que apresenta a maior renda, principalmente, entendeu? É onde está concentrada, isso aqui é meu, não é do professor Milton Santos, tá? Onde está, até porque ele não falaria assim, onde está concentrada a grana no Brasil. É nesse corredor aí. Certo, gente? Tem a definição aqui embaixo: quantidade de recursos tecnológicos avançados, número de atividades econômicas, financeira, comercial, de serviço, indústria e agropecuária, beleza? Nós fechamos aqui, gente, essa aula aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, chama no grupo, que uma dúvida de um pode ser a dúvida do outro, tá? Eu espero em Deus que isso passe muito rapidamente, que eu estou surtando dentro de casa, tá? Tô doido pra estar esse contato com vocês na nossa aula normal. Vamos rezar para que isso passe logo, tá bom? Fiquem em casa, não saiam, cuidem dos seus e vamos orar para que em muito pouco tempo essa situação se normalize, tá bom? Beijo, beijo no coração. Tô com saudade de vocês.